Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre coluna vertebral. Aqui eu vou focar um pouquinho na região lombar, porque quando eu falei de ombro, né, a gente falou um pouquinho sobre a torácica, a gente viu alguma coisinha ali de cervical, a gente vai ver alguns exercícios ali para a coluna como um todo, mas vamos trabalhar um pouquinho na lombar. Quando eu falo lombar, se eu tiver uma disfunção na lombar, com certeza ou quase certeza que eu posso ter uma disfunção na torácica ou na região cervical ou no quadril ou no joelho. Então, como eu falo, vou focar na lombar, aquela região ali, aqueles músculos ali, né? Mas não fica só ali, a gente sabe que a gente tem fáscias, cadeias musculares e aí vai trabalhar o corpo como um todo. Então, a primeira coisa, para a gente falar sobre a coluna, a gente tem que falar sobre a estabilidade da coluna. Então eu vou deixar aqui o slide na tela para vocês lerem um pouquinho, para vocês anotarem o que vocês acharem importante, tá? Então aqui está um texto sobre estabilidade lombar, sobre o transverso, né? Sobre a ativação do transverso, o quanto que ele, em situações normais, apenas uma pequena quantidade de coativação muscular, cerca de 10% apenas de contração é necessário para a estabilidade. Em um segmento lesado pela frouxidão ligamentar ou pela lesão discal, né, eu posso ter uma lesão discal, eu preciso aumentar um pouco essa ativação. Então, esse texto é relacionado com a estabilidade. Quando a gente fala sobre estabilidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre a musculatura do transverso abdominal. Mas a gente não pode esquecer que além da musculatura, a gente também tem uma coisa que influencia bastante e trabalha tanto na estabilidade como nos movimentos, que é a fáscia tóraco-lombar. A fáscia tóraco-lombar é uma fáscia que recobre toda a musculatura, toda a camada posterior ali, que ela vem lá desde glúteo até a parte superior, trabalha quadrado lombar, toda essa região, né, posterior aqui é a fáscia tóraco-lombar. Então por isso que eu falei em relação a, quando eu falo sobre lombar, eu não me limito apenas naquela região. Por exemplo, essa fáscia aqui, quando eu trabalho soltando essa fáscia, quando eu trabalho o alongamento da musculatura envolvida, eu trabalho toda a região da coluna. Então é importante eu saber que eu tenho essa fáscia lá na região da coluna e que ela está ligada da região inferior, ali glúteo, quadrado lombar, até a região superior, chegando até ali em trapézio, musculatura mais superior aí da coluna, da torácica. E quando a gente tem uma falha nas musculaturas, que a gente vai ver mais para frente e também já na fáscia tóraco-lombar, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou ter um desequilíbrio muscular. Pessoal, eu acredito que quase todas as lesões, quase todos os problemas que a gente tem vêm devido a um desequilíbrio muscular ou articular, ou desequilíbrio facial. Porque quando a gente tem um desequilíbrio, a gente viu que... Vou deixar aqui o slide na tela para vocês lerem também. Tá? Então é importante a gente entender o que realmente é o desequilíbrio muscular. Então lá, a chave principal para o sucesso no tratamento é você descobrir aonde está o problema do seu paciente ou aluno. O método Pilates ou treinamento funcional é um método eficiente na melhora das lesões musculares e articulares e do equilíbrio muscular. Porém, precisamos ter um foco no nosso tratamento. A gente sabe que o Pilates, o treinamento funcional, trabalha o corpo como um todo, trabalha o corpo de forma global.
Mas na avaliação, na hora que a gente encontra um desequilíbrio, na hora que a gente encontra um problema, na hora que a gente encontra alguma coisa errada, a gente vai ter um foco naquilo. Não que vamos trabalhar apenas aquela região, a gente vai ter um foco naquela região. E a hora que a gente tem um foco nessa região, o nosso caminho fica mais rápido, porque a gente vai direto aonde está o problema, trabalhando, melhorando o problema, né? E não deixando de trabalhar as outras partes também, porque aí meu trabalho, se eu focar e trabalhar, por exemplo, eu fiz uma avaliação ali e vi que o meu aluno tem uma falta de mobilidade no quadril. Descobri isso, né? Então aqui o desequilíbrio muscular é quadril, é psoas, e aí eu fico só trabalhando psoas, só trabalhando o quadril. A chance de eu errar, a chance do sucesso no meu tratamento ser bom é pequena, porque eu preciso trabalhar de forma global, preciso trabalhar o corpo inteiro, eu preciso trabalhar tudo, senão a chance de eu ter um sucesso, ele diminui bastante. E como eu estou falando sobre desequilíbrio muscular, a gente tem que falar sobre as musculaturas envolvidas na coluna lombar. Vamos melhorar isso aqui. Musculatura envolvida na coluna. Porque, por exemplo, transverso, uma falha no transverso vai ter um problema na cervical, pode ter um problema na cervical, enfim. Mas eu coloquei lombar porque muita gente tem essa dúvida em relação à coluna lombar, né? Porque é uma das mais acometidas aí no dia a dia em estúdios de Pilates, em estúdio de funcional. Como eu falei para vocês sobre o transverso abdominal, a função dele é estabilização da coluna lombar. Alguns estudos falam que uma falha na ativação do transverso abdominal essa falha predispõe a pessoa a ter uma lesão ou uma dor, uma lombalgia, quando eu tenho essa falha na ativação. É muito importante a gente saber que nem sempre a pessoa tem o transverso fraco, ou seja, o músculo ele é eficiente, ele é forte, mas o que falta? Consciência postural, consciência de percepção de contração, ou seja, lá na cabeça da pessoa ela ter essa percepção de contração desse músculo, dessa musculatura, e aí a hora que a gente treina essa percepção, lembra daquela ativação 10 a 20%? Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem a musculatura até eficiente em relação à força, mas ela não tem essa percepção, ou senão ela faz uma contração exagerada que muda toda a biomecânica ali do corpo. Então o transverso abdominal, musculatura estabilizadora, musculatura que eu preciso ter a contração em movimento. Se você não viu ainda, peço para você olhar quando eu falo sobre o transverso abdominal lá na parte teórica, que eu mostro uma prática, né? Na parte teórica eu mostro uma parte prática de ativação do transverso em movimento, é muito importante. Então, se você ainda não viu, se você viu, muito bom. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá naquela parte que eu falo sobre o transverso abdominal, sobre a ativação eficiente do transverso abdominal, sobre como a gente trabalhar essa musculatura anterior e posterior, um pouquinho que a gente vai falar sobre o multifídeos. Bom, seguindo aí, uma outra musculatura importante demais é o diafragma. O diafragma está ligado na lombar, na primeira vértebra lombar. E ele, quando tenso, quando tensionado, ele traciona para frente a primeira vértebra lombar. A gente falou também sobre o diafragma, né, em relação à importância dele, quando ele fica tenso, como é que eu trabalho a respiração, a gente falou sobre a respiração. Então, tudo isso aqui a gente tem que levar em conta a importância dele, lembrar de soltar o diafragma por completo, lá da frente, indo lá para trás, trabalhar todo a soltura da região do diafragma, soltar toda essa musculatura, trabalhar a respiração,
trabalhar um relaxamento, para você ganhar uma melhor amplitude de movimento na torácica, ganhar melhor estabilidade, aliviar a dor, soltar um pouquinho a musculatura do psoas. Tudo isso vai ser importante quando eu trabalho o diafragma. Então a gente vê aqui essa cúpula, né? E a gente vê também que a musculatura vai lá para trás. Então ele está ligado lá na primeira vértebra lombar. Outra musculatura importante que a gente tem, né, um assoalho pélvico. Hoje em dia a gente não solicita tanto essa contração, a gente sabe que essa musculatura ela tem autores, né, e alguns professores como Lolita San Miguel que não solicita muito essa contração do assoalho pélvico. Mas essa musculatura, aí a gente falando ali de gestantes ali, é uma musculatura que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nessa estabilidade. Ela ajuda, né, na estabilidade da pelve ali. Então, se eu ver que essa musculatura está muito, se eu identificar, né, por algumas avaliações ali mais ali na parte da gestante, e aí eu vou trabalhar um pouquinho mais de atenção nessa região. Beleza, aqui tá as musculaturas posteriores. Eu falei um pouquinho também dessa musculatura, dessa percepção de ativação. É uma musculatura que é difícil de a gente, vou contrair meu multifídio aqui. É uma musculatura mais difícil, né, de você perceber essa contração, mas eu gosto bastante de trabalhar essa consciência, porque ela é uma musculatura de estabilização. É uma musculatura que ajuda na extensão, junto com outras musculaturas ali da coluna vertebral. Mas é uma musculatura mais profunda, que vai ajudar bastante na estabilidade da coluna, né? É uma musculatura que vem lá de cima e ela fica mais superficial ali em região de L3, L4. Então, uma estabilização segmentar, ativação dessa musculatura vai ser muito importante para uma reabilitação, para uma recuperação da região lombar. Agora passando para anterior, né? Passando para a região anterior, eu tenho o reto abdominal. O que eu vejo hoje em dia, vocês talvez já devem ter presenciado isso. Uma pessoa chega com uma dor na região lombar e aí é prescrito abdominal, fortalecimento abdominal. E a pessoa fica fazendo flexão de tronco, flexão de tronco, flexão de tronco, flexão de tronco. Isso aí sobrecarrega o reto abdominal, a pessoa tem um reto abdominal forte, o transverso fraco, musculatura posterior fraca, glúteo fraco, e aí ela fica na posição de flexão, né? Por conta de uma tensão exagerada ali no reto abdominal até esse movimento. E aí a lombar acaba fazendo um arredondamento ali da região lombar, isso aí pode agravar ainda mais o problema. É importante fortalecer o reto abdominal, mas com cuidado. A gente sabe que as flexões de tronco a gente não pode evitar, mas a gente tem que ter alguns cuidados, não vou exagerar e principalmente exagerar o arredondamento da região lombar. Eu preciso tomar cuidado com isso, né, quando eu forço muito a região do reto abdominal, que é uma musculatura forte, né, é uma musculatura que tem essa característica de ser uma musculatura potente. É uma musculatura muito importante que a gente falou lá também nos músculos chaves ali, que é o quadrado lombar, né? O quadrado lombar, ele é uma musculatura tridimensional, triplanar também, ele tem 3 ângulos de movimento. A gente não pode trabalhar só o quadrado lombar em flexões laterais de coluna. Se a gente fizer isso, a gente vai, além de piorar o problema, né, a gente não vai atingir o quadrado lombar, todas as fibras do quadrado lombar. Ele ajuda nas rotações, nas inclinações, então eu tenho que trabalhar o quadrado lombar em todos esses movimentos, né, de inclinação. Posso trabalhar um pouquinho de desequilíbrio ali, sentado numa bola, sentado num disco, como a gente viu lá
naquela outra parte e soltando essa região de lombar, soltando essa parte de quadril para melhorar a função do quadrado lombar. O quadrado lombar ele ajuda na elevação da pelve, né? Então ele ajuda também, quando eu falei sobre glúteo e quadril, na estabilidade da pelve, né? Ajuda no glúteo médio, sinal de Trendelenburgo, né? Eu tenho que ter cuidado aí nessa musculatura do quadrado lombar. A gente viu também algumas técnicas de soltar quadrado lombar na parte de terapia manual. Quando você tem essa musculatura muito tensa, eu indico você a ir lá na parte de terapia manual para soltar o quadrado lombar, ganhar esse movimento desse músculo, porque ele fica muito tensionado, e também a gente não pode deixar de fortalecer ele, né, com os estímulos que a gente viu naquela parte, e também tomar cuidado porque ele está muito ligado ali na musculatura do psoas, está muito ligado à musculatura perto ali do diafragma, então a gente tem que trabalhar bem essas cadeias faciais, cadeias musculares, trabalhar bastante essa musculatura. A gente não pode deixar de trabalhar ela conforme ela funciona. Glúteo, psoas, diafragma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os oblíquos. Oblíquo externo, oblíquo interno, né? Tanto oblíquo externo aqui como oblíquo interno são musculaturas que fazem inclinação e rotação da coluna. Uma dica muito importante quando a gente vai trabalhar os oblíquos é a gente trabalhar os exercícios antirrotacionais, tá? Então eu até vou pedir aqui para colocar alguns exercícios antirrotacionais. A gente tem aqui 3 exemplos de exercícios antirrotacionais que a gente vai evoluindo, então eu vou pedir para colocar aqui para a gente ver. Fala pessoal, tudo bem? Essa série de exercícios que eu fiz hoje são exercícios que a gente chama de antirrotacional. O nosso corpo, para ele fazer a rotação, ele precisa primeiro estar preparado para não deixar fazer a rotação. Então, se você tem alunos ou pacientes com dores na região lombar ou torácica, esses exercícios são muito bons, porque você vai trabalhar a musculatura antirrotacional, vai fortalecer essa musculatura sem ficar rodando o tronco. Não é que não é para rodar o tronco, mas numa primeira fase você utiliza esses exercícios porque você vai evitar que ele faça rotação, ou seja, sinta dor, e vai fortalecer a musculatura antirrotacional, os oblíquos e o próprio core. Fala pessoal, esse aqui é mais uma série de exercícios antirrotacionais. Aqui eu estou usando uma mola de um lado só, tá? E aqui eu vou fazer algumas remadas. Quando eu trabalho a mola de um lado só, a tendência é que meu corpo faça a rotação. E eu estou trabalhando a musculatura antirrotacional para não fazer a rotação. Aqui eu posso também fazer como se estivesse remando, sem rodar ainda, tá? E também trabalhar uma empurrada. Lembrando, a mola é de um lado só. Estabilizo o bastão e faço a empurrada. Se você não tiver Cadillac, você pode pegar um bastão e colocar o TheraBand de um lado só e prender em algum lugar. E os movimentos vão ser o mesmo. Beleza? Valeu! Agora a gente vai para a terceira série de antirrotacionais, uma série mais avançada, que aqui eu vou juntar um agachamento. A mola está me puxando, então a tendência é rodar meu corpo. De novo, trabalhando os antirrotacionais, os oblíquos e o core para manter a posição. Posso fazer um agachamento e também posso fazer um afundo. Da mesma forma, tá?
O afundo é mais difícil porque ele o tempo todo está querendo rodar o meu tronco. E aqui eu trabalho, além de equilíbrio, claro, musculatura anti-rotacional. Vocês viram aí esses exemplos que a gente pode ir avançando. E uma coisa muito importante, e vou repetir aqui para reforçar, quando a gente vai trabalhar as rotações, a gente precisa estar preparado, nosso corpo precisa estar preparado para não deixar o corpo rodar. Isso é muito importante. Então, como eu comecei ali, como eu comentei lá no vídeo, que o nosso corpo precisa estar preparado para não deixar rodar, para depois eu faço, aí sim, eu entro com as rotações. Então, nesses vídeos a gente viu exercícios antirrotacionais e evoluindo, e depois a gente pode iniciar com os trabalhos rotacionais. A gente viu bastante ali na avaliação, né? Depois que a gente viu a avaliação lá na parte prática, a gente viu aquele bloco de exercícios que trabalham a estabilidade rotacional. Então, tudo que a gente faz rotação, a gente vai trabalhar essa musculatura, tanto o oblíquo interno como o oblíquo externo, né? Oblíquo externo e oblíquo interno. É importante a gente ter isso nos nossos estudos. E aí outra musculatura também muito importante, né? Muito importante que influencia bastante, se não uma das musculaturas mais importantes. Peço que você leia um texto que está no Google, chama Psoas, o músculo da alma. Dá uma olhadinha nesse texto, é um texto muito legal que fala sobre a importância do psoas, sobre a ação dele, sobre a ação dele tanto em cadeia anterior como em cadeia posterior. Então ele tem ação de flexão, né, de quadril, mas também ele tem uma ação de inclinação anterior do quadril, ou seja, como o Genaína Cintas fala, ele trabalha tanto em cadeia anterior, cadeia flexora, como cadeia extensora, né, um músculo especial aí. Então eu tenho que ter bastante atenção nele e trabalhar ele conforme ele funciona. Eu falo sempre com uma musculatura tensionada. Então essa musculatura é uma musculatura que normalmente fica tensionada e aí eu tenho medo de trabalhar o fortalecimento dessa musculatura. E eu não posso ter medo, eu tenho que trabalhar. Lembrando, musculatura tensa é musculatura fraca. Então, se eu tenho um psoas fraco, a hora que eu solicito ele vai compensar fazendo um movimento de flexão da região lombar. E isso pode gerar uma lesão lá na frente. Então, a musculatura do psoas é importante, bem importante, eu fortalecer e também, claro, trabalhar a mobilidade dela. A gente viu, se você não viu ainda, tem o teste de Thomas, que testa essa musculatura para ver se ela está tensionada. Tem o teste da própria musculatura do psoas de força, né? Também, que você pode dar uma olhadinha na avaliação. Então lá, mais uma coisinha aqui importante do psoas. A falha na ativação do psoas faz com que a pessoa, ao elevar o quadril, realize uma flexão da lombar compensatória. Aquilo que eu falei, a hora que eu faço a flexão de quadril, eu faço uma flexão da lombar. A tensão desse músculo pode bloquear a ação do glúteo na extensão do quadril. Então, quando eu tenho o músculo muito tensionado, ele vai atrapalhar a minha extensão, ou seja, vai enfraquecer ainda mais o meu glúteo, que é a musculatura que eu vou falar daqui a pouquinho. E esse músculo pode, se ele estiver muito tensionado, atrapalhar. E a gente fala bastante sobre o glúteo, né? Sobre o glúteo máximo, que é uma musculatura importante tanto na região do quadril, como na região da lombar, como na região da torácica. Eu sabia que tem gente que tem problema no ombro, que é por uma falha na ativação do glúteo máximo? Lembra que eu falei da fáscia tóraco-lombar? Que ela vem lá de baixo, saindo, pegando o glúteo e indo lá para a região do ombro. Então tem gente que tem uma falha na ativação do glúteo. Por conta dessa falha na ativação, vai influenciar e vai ter um problema lá na região do
do ombro, eu falo bastante sobre a importância do fortalecimento, a importância da ativação do glúteo máximo. Eu falei na aula de quadril que o glúteo máximo, a percepção cortical do glúteo máximo, ela é pequena em relação aos outros extensores do quadril, como isquiotibiais. Então, é importante eu trabalhar esse músculo de forma isolada. A gente vai ver lá na prática, a gente viu na prática de quadril, a gente vai ver na prática aqui também, para isolar um pouquinho esse músculo, para trabalhar essa ativação dele de forma eficiente. Porque se eu falho, então a gente viu que pessoas tenso ajuda a tensionar ou a diminuir a ativação desse músculo. Aquela pessoa que agacha e inclina muito o tronco para frente também é uma falha na ativação do glúteo. Uma pessoa que tem dor no joelho, que tem dor na lombar, pode ser uma falha na ativação do glúteo. É uma musculatura que normalmente ela é falha na ativação. E a gente precisa acordar ela, a gente precisa ligar ela, a gente precisa trabalhar ela de forma eficiente. Porque se eu não trabalhar ela de forma eficiente, fica complicado eu ter um sucesso no meu tratamento. Então o glúteo máximo eu tenho que ter bastante atenção. Aqui ação, rotação lateral, extensão da coxa, faltou um, abdução do quadril também, né? Aqui, olha lá, mais um pouquinho da importância. Olha, o glúteo máximo age na transferência efetiva de forças através da pelve, contribuindo para a estabilidade da articulação sacroiliaca. Vários estudos demonstram uma diminuição, de novo, na ativação desse músculo em indivíduos com dor lombar. A gente sabe que, a gente viu, se você não viu, você vai ver lá quando eu mostro a avaliação da região do quadril, que tem muita gente que tem dor na lombar, que o problema vem lá da articulação sacroiliaca. Por quê? Por causa de uma falha na ativação do glúteo máximo. Então, muitos problemas que vêm da sacroiliaca é por uma falha na ativação do glúteo máximo, uma falha nessa conexão de glúteo com core. A gente vai ver exercícios na prática que trabalham essa conexão de ativação glúteo-core. Então, é muito importante eu trabalhar essa musculatura no glúteo máximo, do glúteo médio, né? A gente viu que o glúteo médio também é um estabilizador, né? Quando eu faço um trabalho de pelve, né? Se eu tenho glúteo médio, minha pelve pode cair, pode gerar uma lesão ali no joelho também, e a gente precisa trabalhar bastante a ativação dessa musculatura de forma eficiente, trabalhando as fibras, principalmente fibras posteriores do glúteo médio. O glúteo médio é um abdutor também de quadril, junto com o tensor da fáscia lata. Então, essa musculatura que também normalmente fica tensionada quando eu tenho uma dor na região lombar, o trato iliotibial ali, aquela fáscia fica bem tensionada quando eu tenho uma dor na região lombar. A gente vai ver um pouquinho também, eu mostrei, mas vou mostrar aqui também um pouquinho para soltar essa musculatura ali da fáscia tóraco-lombar, ou desculpa, do tensor da fáscia lata. E a gente vai ver isso, como essa influência, como essa tensão da fáscia lata, né, pode influenciar na região do quadril e na região da lombar também. Agora, uma musculatura muito importante. A gente falou sobre os isquiotibiais, sobre como se ele fosse ruim, né? Que ele ativa primeiro que o glúteo. Não é que ele é ruim. Ele precisa ter uma eficiência, né? Mas o que ele não pode estar? Encurtado, porque a hora que ele está encurtado, que a pessoa vai fazer um movimento de flexão, e aí ele faz com que a pessoa tensione mais a região, então ele precisa ter uma bom amplitude de movimento, né? Um bom comprimento ali nele para ele
ter um funcionamento até, vamos dizer assim, para todo mundo, mas principalmente para quem treina, a pessoa faz um movimento ali, chuta uma bola, ele precisa estar bem alongado e eficiente para ter um bom funcionamento, né? Tem autores que dizem que não gostam muito de trabalhar o alongamento de cadeia posterior, mas eu acredito que seja importante, principalmente nas atividades esportivas, né? O encurtamento limita a mobilidade articular e é considerado um fator contribuinte para lesões musculares. Bom, então, como eu falei, o fortalecimento do isquiotibial, eu vou mostrar esse exercício. Talvez, não sei se vai estar aqui na parte prática da coluna, se vai estar na parte prática do joelho. É o exercício que a gente chama ele de exercício grego, exercício nórdico, que é um exercício para fortalecimento de isquiotibial em excêntrico, né? Você pede para a pessoa ficar de joelho, ela vai indo até desabar, vai segurando na excêntrica e depois empurra com um braço. Um exercício de fortalecimento. A hora que você vê esse exercício, você vai lembrar dele. Olha lá, quando o isquiotibial está fraco, o glúteo máximo começa a fazer. E aqui, ó, parece contraditório, né? Porque assim, quando o isquiotibial ele começa a ficar muito fraco, o glúteo máximo vai tentar, só que ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir. Então, o que acontece? O glúteo máximo fica fraco por encurtamento ou por uma falta de trabalho, e aí o glúteo máximo vai tentar fazer. Você não está fazendo? Deixa comigo, mas só que ele não vai conseguir. Por vários motivos, né? Pela percepção cortical, porque ele não é capaz de fazer, o glúteo não é capaz de fazer a função do isquiotibial. E aí ele vai ficar sobrecarregado, e aí vai perder a função também, ele não vai conseguir fazer essa função. E aí isso aqui está aqui mostrando o que acontece com o desequilíbrio muscular. Outra coisa importante que a gente vê aqui, mas só que aí ao contrário, né? Aí seria um trabalho ao contrário. Você vê que a pessoa faz um exercício, por exemplo, uma ponte, que é um exercício isquiotibial, mas basicamente é glúteo, aí ela sente muita cãibra no isquiotibial, porque ela está forçando muito mais o isquio do que o glúteo. E é esse desequilíbrio de musculaturas, um tá fraco, um tá tensionado, e aí eu acabo desequilibrando. Então eu tenho que fortalecer esses dois músculos, porque quando eu tenho forte, eu tenho eles funcionando de forma eficiente. Se eu não tenho, é um desequilíbrio, vira um ciclo, né? Um ciclo, e aí se eu não cortar esse ciclo, que é trabalhando a mobilidade, flexibilidade e alongamento dessa musculatura e fortalecimento também. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as patologias da coluna vertebral. Nas patologias, pessoal, eu vou deixar para vocês na tela, os slides, e eu vou falando aqui um pouquinho dos detalhes das patologias. É importante lembrar, né, antes de sumir aí a minha cara aqui, ó, e você ficar vendo só os slides, que todas as patologias, se não quase todas, vão vir de um desequilíbrio do que a gente falou aqui anteriormente. Então, eu vou falar um pouquinho, é importante você saber as patologias, mas vou deixar os slides passando na tela. Vou deixar também o guia ali em PDF para você, se você quiser ler, se você quiser imprimir, fazer anotações no papel, você fica à vontade. Se você quiser, depois desse vídeo aqui, imprimir e fazer as anotações que eu vou falar, fica à vontade, fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá falar sobre as patologias.